Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Queridos irmãos e irmãs, na celebração da Eucaristia, a cada missa, Deus nos comunica a sua vida. E nós respondemos a essa comunicação do Senhor celebrando a nossa fé. Nós estamos hoje, na liturgia deste domingo, diante de uma boa notícia, quando Jesus é anunciado pelo Pai que Ele é o Filho amado do Pai, o escolhido. E ao mesmo tempo um convite: escutem o que Ele diz. Esse texto do Evangelho de hoje, ele vem logo após o anúncio da paixão. Os discípulos estão desorientados porque a maneira como Jesus anunciou a paixão os deixou assim. Nesse sentido, a tentação é interromper a caminhada e voltar para trás. Deus então dá aos discípulos a experiência da transfiguração, que vai mudar a ordem das coisas e fazer com que os discípulos percebam que Jesus é o Filho de Deus, aquele a quem eles devem escutar e seguir. E seguir Jesus até Jerusalém, que significa orientar toda a vida para a entrega total. Os textos bíblicos desse dia de hoje nos levam a pensar nas coisas e situações que na nossa vida carecem de mudança, pois a mudança significa conversão, e conversão tem a ver com transfiguração, o texto do Evangelho desse domingo. Aqui nós temos a seguinte passagem: Jesus, que leva consigo para o monte 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago. E nós, hoje, somos convidados a pensar e a imaginar que nós também, como discípulos de Jesus, podemos estar no Monte Tabor com Ele. Aqui nós vemos que talvez Pedro, Tiago e João, eles não tivessem clareza de quem era Jesus e qual era a sua missão. Em Pedro, por exemplo, nós vemos que
ele mostrou que não tinha entendido bem a proposta de Jesus em vários momentos, como naquele momento em que Jesus anunciou a paixão, ele disse que nada disso te aconteça, e Jesus o chamou de Satanás. No momento em que Pedro negou Jesus, nós encontramos isso, e que Jesus mostra que Pedro ainda não compreendeu a sua missão. Tiago e João são aqueles filhos de Zebedeu que a mãe pediu a Jesus para um ficar à sua direita e à sua esquerda, quando ele estivesse na sua glória. Eles estavam ali em comunhão com sua mãe como se fossem ter um lugar de destaque. Eles não tinham compreendido ainda qual era a missão de Jesus. Um relato importante aqui nesse texto é que nós vemos que a mudança no rosto de Jesus ela se dá no momento em que ele reza. Uma indicação bem importante para a gente entender que a oração verdadeira, ela traz mudança, ela faz mudança na nossa vida. Então, sem uma vida de oração, não tem como a gente ter contato com Deus e a gente transfigurar a nossa vida. E para a gente rezar há muitas formas, cada um vai encontrando a sua maneira, aquela forma que lhe ajudará a entrar em comunhão com Deus. Uma questão aqui muito importante para a gente frisar nesse texto é que o resultado da transfiguração não é para acomodação, mas para a missão. Vejam que quando Pedro diz, vamos ficar aqui, Senhor, vamos fazer 3 tendas, imediatamente a voz de Deus interrompe Pedro dizendo, este é o meu filho amado, escolhido, escutai-o, escutai o que ele diz. Para a gente ficar atento para esta eterna tentação de Pedro, levantar tendas no alto da montanha para ficar aí, como se quiséssemos buscar na religião nosso bem-estar interior. Mas a mensagem de Jesus é clara. Uma experiência religiosa não é verdadeiramente cristã se ela nos isola dos irmãos, se ela nos deixa acomodados na vida e se ela nos afasta do serviço aos mais necessitados. Então, na transfiguração, o grande convite é a gente reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e a gente se dispor intimamente a escutar o que ele diz, obedecer aos seus ensinamentos. Precisamos reconhecer Jesus como Filho de Deus e obedecer aos seus ensinamentos. E a grande pergunta que se coloca aqui é onde escutar Jesus? E aqui a gente podia pensar que é urgente na nossa igreja atual, na nossa vida de fé, a gente aprender a viver a experiência de ouvir. Parece que nós não sabemos mais escutar. E um dos meios eficazes para a gente escutar a Deus é a partir da palavra de Deus. E dentre tantos métodos possíveis para a gente escutar a Deus, nós temos como método eficaz e que tem força para transformar a vida é a leitura da palavra de Deus. E de forma bem clara, a igreja tem a leitura orante da palavra, que consiste nessa leitura meditada da Bíblia, que deve suscitar em nós um encontro com Deus e suscitar em nós uma escuta de sua palavra no fundo do coração. E nesta palavra nós temos 4 passos, na verdade. O primeiro passo que é ler o texto. A gente lê o texto procurando captar o seu sentido original,
para a gente poder perceber ali os movimentos, as falas de Jesus, quem são os personagens que estão ali, como é que eles se sentem, como é que Jesus os interpela. Depois, a meditação que implica em um passo a mais. Agora trata da gente acolher a palavra de Deus, meditando essa palavra no fundo do nosso coração. Por isso a gente pode aí repetir devagar as palavras fundamentais do texto que mais nos chamam a atenção, procurando assimilar a sua mensagem e tornar essa mensagem nossa. É como a gente ruminar, como a gente mastigar o texto bíblico para fazê-lo descer da nossa cabeça ao nosso coração. É aí nesse momento escutar o que o texto me diz no coração. Depois o terceiro passo é a oração, que agora a gente passa de uma atitude de escuta a uma atitude de resposta. Então, Deus me falou, eu identifiquei no texto partes que me chamam a atenção, identifico aí nessas partes a voz de Deus e agora eu vou responder. Esta minha resposta, esta minha oração é necessária para que haja esse diálogo entre eu e Deus. E aqui é importante a gente enfatizar que não é preciso fazer grandes esforços de imaginação, nem inventar belos discursos, nem enfeitar nossas palavras. Basta a gente se perguntar com sinceridade: Senhor, o que Tu queres me dizer através desse texto? A que Tu me chamas concretamente nesse texto? Que convicção queres semear em meu coração? E depois nós podemos passar a um quarto momento que costumeiramente é chamado de contemplação ou silêncio diante de Deus. É onde eu, tendo escutado a palavra, meditado, dado uma resposta a Deus, agora descanso em Deus, calando outras vozes. É aquele momento de estar diante de Deus, ouvindo apenas o seu amor, a sua misericórdia, sem nenhuma preocupação ou interesse. Agora, é importante e necessário recordar que a verdadeira leitura da Bíblia termina na vida concreta e que o critério para verificar se ouvimos a Deus verdadeiramente é a nossa conversão. Por isso, é necessário que nós passemos da palavra escrita para a palavra vivida. São Nilo, que era um dos veneráveis pai do deserto, ele dizia: eu interpreto a Escritura com minha vida. Nós vemos, de acordo com esse relato da cena do Tabor, que os discípulos ouvem este convite que o Pai faz: este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Uma forma de escutar o Filho de Deus é a gente tentar aprender a ler os evangelhos com este método da leitura orante da palavra. E nós veremos, nós descobriremos um estilo de vida que pode transformar para sempre a nossa existência. Amado e querido Jesus, neste segundo domingo da Quaresma, em que somos interpelados pela Tua Palavra para ouvirmos a Ti, que fala constantemente na Tua Palavra com atenção, com respeito, com disposição interior de mudar o nosso coração, de deixar que ele seja transfigurado. Ajuda-nos, Senhor, porque em muitos momentos a gente tem dificuldade de ouvir. Muitas e muitas vezes a gente quer mais falar. Olha que muitas vezes a gente está num diálogo com o irmão e a gente não tem tantas vezes a paciência de deixá-lo terminar de falar e a gente já interrompe a sua fala. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos essa experiência de aprender novamente a ouvir. E na Tua Palavra, na leitura, na meditação, a ouvir
e a ler a tua palavra com o coração. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Que Deus te abençoe e Maria te guarde.